segunda parte. O que eu preciso saber? Eu tenho que ter, então, uma situação, eu tenho que ter um probleminha para eu resolver. E dentro desse probleminha, eu tenho que montar aí uma sequência de raciocínio. Primeiro, o probleminha eu tenho ou me traz ou eu tenho que fazer a equação química dessa reação. Toda reação química, ela tem uma equação, ela resulta numa equação química, tá? Ou seja, são reagentes transformando-se em produtos. Isso aqui me dá uma equação química, tá? Segunda parte, eu tenho que equilibrar essa equação, eu tenho que equilibrar os coeficientes estequiométricos, ou seja, eu tenho que balancear, tá? Se ela não estiver balanceada, eu tenho que balancear dentro do exercício. E terceiro, fazer o cálculo. Pode usar uma regra de 3 simples. Quem tem dificuldade, eu acho que tem outras formas de se fazer, é só entender o problema que você encontra um raciocínio para utilizar. A regra de 3 é o básico para se utilizar isso. Vocês podem perceber que 1 mol equivale a isso, 1 mol equivale a isso, então dá para a gente montar a regra de 3, que a gente tem aí duas grandezas, tá? A regra de 3 simples tem que ter duas grandezas, né, para eu montar a regrinha de 3, tá? Vamos então analisar aqui o primeiro probleminha. Ele é semelhante ao problema que vocês têm aí que eu passei, tá? Não olhem, essa parte de baixo aqui foi meu filho que rabiscou. Às vezes eu não consigo fazer muita coisa com ele próximo. Mas vamos lá. Ó, quantos mols de gás hidrogênio são necessários para formar água? Sabendo que a quantidade de gás oxigênio, O2, que reage com H2, é de 5 mols. Tá. O que nós temos que fazer aqui? Podem ver que o probleminha não trouxe, lá no caderno de vocês trouxe, mas o probleminha aqui não trouxe qual é a equação química, eu tenho que saber. Mas eu sei aqui, pelo problema, se eu interpretar legal aqui, eu sei que o gás hidrogênio reage com o gás oxigênio, né? E produz, então, a água. Certo? Bom, então montei aqui a equação química. O hidrogênio mais o oxigênio produz a água. Segunda parte, vamos analisar. Está equilibrado? Para equilibrar, nós temos que ver elemento por elemento dentro de cada fórmula de das substâncias. Então, vamos lá. O hidrogênio. Nós temos hidrogênio aqui, no gás hidrogênio. Temos 2 átomos dele, número 2 embaixo, indica a quantidade de átomos dentro dessa molécula. Do outro lado, o mesmo hidrogênio, eu vou balancear sempre elemento com o seu elemento, de um lado e do outro. H2 com H2, tá ok. O O2, se vocês analisarem, tem 2 átomos aqui, aqui só tem um. Nunca poderei colocar nenhum valor aqui embaixo. Eu vou ter que balancear colocando coeficientes estequiométricos. Se aqui tem 2, aqui deverá ter 2. Por quê? Porque o oxigênio passou a ter 2 partes, assim como ele tem aqui. Professora, eu não poderia colocar aqui? Não poderia colocar aqui embaixo? Não. Não, porque essa substância H2O2 é a água oxigenada. O número de átomos aqui influencia e modifica totalmente a substância, então não pode, tá? Então, não pode. Não mudo nada na fórmula. Coloco, então, introduzo, então, coeficientes, né? Esses números aqui na frente. Lembrando que o número que eu coloco na frente da fórmula da substância, ele modifica os átomos aqui. Se analisar, o hidrogênio, ao invés de 2 que ele tinha, ele passou a ter 4 partes. É a mesma coisa da matemática. O que está na frente do x, por exemplo, do y, multiplica, né? Indica ali quantos eu tenho. Então, aqui 2 vezes 2. 2 vezes 2, eu tenho 4 de H. Então, aqui eu tenho que ter 4 também. Para que eu tenha 4 de hidrogênio,
eu introduzo o coeficiente 2, porque 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 1 do oxigênio, quando não tem nada embaixo é 1, tenho 2 de oxigênio, e aqui também tenho 2, então tá tudo equilibrado. O que significa, então, esses coeficientes que eu coloquei aqui? Não tem nada, é 1. O que significa esses coeficientes colocados, ou seja, esse balanceamento? Significa que para o H2 eu tenho 2 mol, no O2 eu tenho 1 mol, e para o H2O, dentro dessa fórmula, dentro dessa equação, eu tenho 2 mol, certo? Por isso que a gente equilibra, para dizer quantos mols tem de cada substância, tá? Agora, vamos voltar aqui. Então, equação, balanceamento. Agora, a gente vai fazer aqui as regrinhas de 3, ou seja, a gente já vai começar a fazer o cálculo aqui, tá? Quantos mols de gás hidrogênio, cadê o gás hidrogênio? Tá aqui. Quantos mol? Não sei. Para mim é X. É o que eu quero saber. São necessários para formar água. Sabendo que a quantidade de gás oxigênio que reage com H2 é de 5 mol. Tá? Nesse caso aqui, se a gente perceber, se a gente analisar, ele quer saber quantos mols de hidrogênio são necessários para formar água. Ou seja, a água ele não quer saber quanto, ele não está dando quanto vai se formar. Ele está dizendo que vai formar, tá? O que ele está relacionando aqui é o hidrogênio com o oxigênio, certo? Então, nós temos aqui montado, inclusive, a regra de 3. Aqui nós podemos pensar duas formas, tanto a regra de 3 como também, né, uma proporção aí, tá? Vamos lá. Para calcular a regra de 3, 2 mols está para 1, né? X estará, então, para 5 mol. Fazendo a multiplicação cruzada aqui, 2 vezes 5. Então, o X aqui nós temos 10 mol. Tá, fizemos então a regra de 3. Se eu fosse analisar, olhem só. Pela equação, nós temos aqui 1 mol de oxigênio. E o problema traz que esse hidrogênio iria reagir com 5 mol de oxigênio para formar a água. Ou seja, de 1 para 5, aumentou 5 vezes. Se aqui aumentou 5 vezes, o hidrogênio aumentará também 5 vezes. Nós vimos isso lá no primeiro ano, tá? Quando nós trabalhamos as leis ponderais, a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Se um aumenta, os outros aumentarão também, tá? E bate também, é um raciocínio que dá para ter. A regra de 3, pede-se para fazer em regra de 3, porque com ela não tem erro. Mas não é todos que têm facilidade com a regra de 3, tá? Então, seria isso, certo? A água aqui não nos interessou, mas também dá para saber, daria para saber quantos mols de água, ou seja, vezes 5, também teríamos 10 mols, se o exercício tivesse perguntado, tá? Mas aqui, ó, fizemos a regra de 3 porque nós tínhamos todos os dados para fazermos. Regrinha de 3, 10 mol, ok? Vamos para um segundo exemplo no outro vídeo.